voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da questão neuropsicológica da Uhum. criança, né? É, pensando nos primeiros anos aí de desenvolvimento, o que que se pode esperar, o que que acontece normalmente no processo de desenvolvimento? Claro. Cada mês vai ter uma aquisição, um ganho, né? Tanto psicológico, quanto social, quanto motor. Então, em cada mês a gente vai esperando algo. A cada 2 meses, mais ou menos, que é a faixa de variação para cada criança conquistar A ali cada seus degrauzinho. marcos do Uhum. desenvolvimento. Então, é um degrauzinho. Mas já no primeiro mês, por exemplo, eu já espero que esse bebê dê um sorriso. Ele não vai dar uma gargalhada, mas ele vai dar um sorriso. Não quando eu chamo o nome dele, mas quando ele me vê, quando eu dou um sorriso, é, quando ele tá. Enfim, quando você canta uma música perto, faz barulhos, faz sons mais felizes, então eu já espero que ele já dê um sorriso. A gargalhada em si com o som vai ser mais pra frente, lá pro sexto, sétimo mês, que ele já dá uma gargalhadinha maior que é com som, que aí ele começa a emitir sonzinhos. Logo no começo também, eu espero que esse bebê me olhe, que ele fixe o olhar em mim. Ele não precisa me acompanhar tanto com o olho. Ele vai fazer isso lá mais pro terceiro mês, que ele vai acompanhar um objeto com o olho. Mas fixar o olhar é importante. Uh, Enfim, cada mêsinho a gente vai adquirindo alguma reação a mais. Lá pro nono mês, mais ou menos, nono, 10º mês, o bebê aprende a brincar de esconde-esconde. É quando você esconde o rostinho e o bebê acha, e aí ele dá aquela gargalhada mais alta. Ele vai aprender isso só lá na frente. Não adianta tentar antes que o bebê ainda não Não aprendeu. faz ideia. Não faz ideia. No terceiro mês, ele aprende a segurar um objeto, mas ele não vai trocar o objeto de mão ainda. Lá pro sexto mês, ele já começa a entender que ele tem duas mãozinhas, que ele troca o objeto de mão. Então, é realmente um degrau, né? Cada fase ele vai adquirindo uma nova conquista ali, um novo entendimento. E para tudo isso, eu realmente preciso estimular. Ou seja, o bebê riu para mim, eu vou rir para ele de volta, para ele entender que isso é legal e que isso é bom. O bebê começou a falar algum som, emitir algum som, eu vou devolver esse som para ele entender, para ele aprender o contato social. Eu não preciso esperar que ele fale para eu conversar com ele. Eu posso estar ali sempre conversando, porque à medida que ele me emite um som, que ele me emite uma reação, eu devolvo essa reação para ele, ele vai aprender que ele tem que fazer igual, entendeu? Processo de Então, comunicação, né? exatamente, ele precisa ser ensinado para tudo isso. Muito legal, muito legal. É, nesse ponto, a gente sabe que há uma preocupação recorrente dos pais que é a fala. Você tem crianças que falam mais cedo, outras falam mais tarde. O que esperar, né? Quando que a criança começa a falar e quando que os pais devem se preocupar se essa criança não estiver falando? A fala também, ela é um processo de construção. E ela começa lá atrás, nos primeiros barulhinhos que ele fala. Porque aqueles barulhinhos já é a fala dele. São os barulhinhos que a gente não consegue nem imitar, porque são barulhinhos de neném. Já é o comecinho da fala. Por isso que foi o que eu comentei. A gente vai devolvendo essa fala e vai construindo isso aos poucos. Lá para perto de 1 aninho, ele começa a falar algumas palavrinhas. Geralmente é mamã, papá, água, que eles não falam água, eles falam gagá ou alguma coisa nesse sentido, au au, se referindo ao cachorro. Lá por volta de 1 ano, um ano, 15 meses, por aí. Começa a emitir esses sons. Chegando perto dos 2 anos, seus 18 meses, 24 meses, ele já está falando palavrinhas mais completas. Ele já deveria estar falando, né? Palavrinhas mais completas. E perto dos 2 anos, já trocar a palavrinha uau uau pela palavrinha do cachorro. Já corrigia alguns sons. E aí, a partir desse tempo, ele vai somando as palavrinhas e formando pequenas frases. Onde está a mamãe? Quero água. Somando palavrinhas, 2, 3 palavrinhas e formando pequenas frases. E depois, já começa a ir por volta dos seus 3 aninhos, começa a falar mais ou menos umas 50 palavras, vai, que é um vocabulário já mais Azul. rebuscado. Para depois disso ele começar a identificar as cores, lá com 4 aninhos, 5 aninhos, já falar os números, o alfabeto, enfim.
Então, para a gente poder falar de um atraso da fala, a gente também precisa ver, assim como a marcha, todo o desenvolvimento. Todo o contexto. Todo o contexto. Porque o atraso da fala começa a preocupar em vários aspectos, né? Ah, será que esse meu bebê está escutando? Será que esse bebê escuta direitinho? Porque uma das grandes causas de atraso da fala é porque o bebê não escuta. Não é porque ele não sabe falar. É que ele não escutou direitinho. Então a gente precisa. Só pegar um gancho aí. Eu ouvi a respeito de que a pandemia que nós vivemos aí há alguns anos, as pessoas usavam muito máscara, né? E aí, com isso a criança não via a mãe falando. Isso levou a alguns casos de atraso no desenvolvimento da fala. Isso procede? Isso procede. As crianças não entendiam quando as crianças viam muito e cresceram muito vendo os adultos com a máscara, eles não entendiam certas coisas. Eu cheguei a ter um pacientinho no hospital, que morava com a gente no hospital por diversos outros N problemas, que quando começou a fase de fazer o desenvolvimento dele de alimentação, todo mundo usava máscara. A gente tirava a máscara e ele ficava com medo. E ele não sabia que a boca era para comer. Então foi muito difícil ensinar ele a comer Olha pela só. boca. Porque no começo ele usava um dispositivo para fazer a infusão de dieta via gastrostomia, que é o dispositivo da barriga, enfim. Então a dieta ela era diretamente enteral. Quando foi para começar a dar a comidinha pela boca, ele não sabia que podia comer pela boca. A gente tinha que tirar a máscara, comer perto dele, para Para ele ele ver que entender. aquilo era normal, para ele entender que a boca era para comer, que a boca era para falar. Tudo isso. Então, realmente, a gente teve esse gap aí por causa da pandemia e Teve um da impacto, máscara. né? Teve esse impacto Quer dizer, no nas final crianças. a criança vai aprender ouvindo, se ela não ouve, ela não pode atrasar, Pode atrasar. e vendo, né? E vendo. Vendo a articulação das palavras, tudo mais. Vendo que quando ele me emite um som, eu devolvo o som com a minha boca. Então ele vai lá e vai me emitir outro som. E aí é quando o bebê começa a fazer aqueles sons de ó, que eles fazem bastante, e dar as gargalhadas, né? Porque ele começa a entender que aquilo é uma interação social. Se você tá feliz, eu também tô feliz. E continua a brincadeira, né? E como imaginar que usar uma máscara pudesse causar um impacto tão grande, né? Exatamente, porque ele não sabia que a boca era para isso, né? Os bebês A não gente sabem. esquece que eles não sabem de A nada, né? gente precisa ensinar, É. né? É bem interessante. E aí, sobre essa questão do atraso da fala, acho bem importante a gente pontuar essas questões. Como, por exemplo, a audição. E a gente já começa a perceber isso lá no comecinho. A gente não precisa esperar o bebê começar a falar para perceber que o bebê não escuta. Porque o bebê vai começar a te olhar lá por volta do quarto, quinto mês, quando você chama ele pelo nome. Ou quando você faz um barulho maior, ele vai virar o Ele vai olhinho estranhar. e vai se dirigir ao barulho. Então, tudo isso já são sinais de que você pode notar se o bebê está escutando ou não. Se você está chamando, ou se caiu um copo e o bebê não virou para olhar, o bebê não virou para olhar, o bebê tá tocando uma banda, uma bateria no quarto do lado e o bebê não acordou. São sinais de alerta para a gente rever aí essa audição do bebê. E começa lá na maternidade, no teste da orelhinha, que é o primeiro teste que a gente faz, né? Para poder ver se isso tem alguma alteração ou não na audição. Você já faz lá no berçário, já faz Você um faz teste. um teste da orelhinha, mas que em algumas crianças depois a gente precisa repetir, né? Essa Entendi. audiometria, o BERA, que é toda a parte de ouvir. E aí você vai acompanhando com fono e com otorrino para desenvolvendo essa parte. E outra questão do atraso da fala, que também é importante a gente pontuar, são as questões relacionadas ao transtorno do espectro autista. Isso também pode ser uma das causas, que aí é quando leva a gente a diagnosticar o autismo na infância, que é o atraso da fala. Às vezes essa criança ela demora mais para desenvolver essa fala e tem um período aí maior para poder adquirir esse ganho. Só que aí a gente também vai ter outros ganhos associados. Essa criança não vai fixar o olho em você, vai brincar com os brinquedos de uma forma diferente. Por exemplo, o brinquedo é bloco de montar. Em vez dele montar, ele enfileira. Ok, enfileirar também é normal. A criança pode enfileirar o macarrão, pode enfileirar o brinquedo. Mas ele usa o carrinho, por exemplo. Em vez dele brincar de carrinho, ele vai amontoar os carrinhos, montar os carrinhos em bloco. Então, isso são coisas que você vai chamando a atenção ali da criança que tem o transtorno do espectro autista.
ou simplesmente pode ser porque o bebê não foi ensinado a falar, não foi estimulado a falar. Porque se o bebê aponta que ele quer água e o pai dá água, ele não precisa falar. Para que ele vai aprender a falar que ele quer água? Entendeu? Ou seja, mais uma vez a relação e a ida e volta do estímulo Exatamente. contra estímulo, isso tem que ter, né? É fundamental, é primordial o estímulo para ele aprender. Então, são esses primeiros 1000 dias, que daí vai quase 3 anos, 3 anos, é onde a criança vai ter o ápice. É onde a criança não, onde a pessoa, o ser humano, tem o ápice do seu desenvolvimento. Então, todo o estímulo que a gente precisa fazer são nesses primeiros 1000 dias. Por isso, toda essa importância dessa cadência de estímulo, né? De a gente ir fazendo um pouquinho toda vez, porque tudo isso vai levar a um desenvolvimento completo ali quando a criança atingir a idade, a idade que passa o seu maior período de neuroplasticidade, né? Que é o período que ela mais desenvolve a parte cerebral ali.